Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Vocês querem saber sobre a palavra de Deus, então não vou perder mais tempo. Chega. Eu não comprei ainda, eu não li, eu não sei. Como vocês podem ver, ó. Comprei, vamos ver. E cadê o... Ah, é verdade. Cadê o link que o Sama Luiz ia mandar? Sama Luiz, cadê o link? O jogo dos 7 erros, você falou que ia mandar e eu não vi nada. Eu só tô vendo o link que eu mandei aqui. Ah, não, tá aqui. Pera aí. Achei. Calma, perdão. O Sama Luiz está fazendo uma referência, ou mencionando esta página, e mais especificamente este termo, do capítulo 1 de One Piece, tá? E esta é uma fala do Ben Beckman. O que esta fala está dizendo? Eu sei ela de cor e salteado porque eu a traduzi. Roberto, poderia passar o link do grupo do Telegram? Eu não tenho ele aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui. É mesmo, eu nunca mais botei o link do Telegram. É porque eu queria dar uma limitada no Telegram, porque tem muita gente que me segue pra fazer sacanagem. Então, enfim. Beleza, vamos lá. Esta fala do capítulo 1 de One Piece. O Yasop... Yariga Tanate tá falando, você atirou nele, né? Você acabou com ele. Não ter conta mais que coisa. Não ter Rikyo na Yatsurada. Que bando de covardes. Rikyo significa covarde, né? Então, e aí o Yasop fala, covardes? Amekoto iten jane. Não seja idiota, né? Não seja inocente. Nós não somos santos. Santos. Seija. Seija, esses kanjis, esse aqui é o Sei, né? De Seinaru, que é santos. E o Ja é o Mono. Então é uma pessoa que é sagrada. Um santo. Santos! Como estes passos aqui. Inacreditável. Essa foi uma baita achada. Esta foi uma baita achada. Tá aí, o link do Telegram pra quem quiser entrar. Agora quem dá bola é o Santos, perfeito. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque os Santos em One Piece são, obviamente, os Tenryubitos. Só que os Tenryubitos não são... eles não... Quando a gente se refere a eles, a gente não utiliza este kanji. Este kanji é guardado para um tipo muito específico de Tenryubito. Sabem qual? Os piores deles. Esses passas. Se a internet ajudar, né? Porque tá uma porra. Aqui está. Calma aí, os Cavaleiros de Deus? Não, calma. Tem gente pior que os Cavaleiros de Deus. Quem manda neles, né? Como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, o Gorosei. Que são estes kanjis aqui. Mas, Roberto, não tem nada a ver este kanji com aquele ali. Tem sim, porque eu já expliquei. Tem dois kanjis que são sei. Tem este kanji. Não sei. Que é este daqui. Que é o mesmo kanji deste daqui. Tudo bem? E tem o outro sei, que é este daqui, que vem de Seinaru, que é sagrado. Mas, Roberto, este kanji não tá no nome dos Goroseis. Está sim. Literalmente no nome dos Goroseis. Não está no nome do termo Gorosei. No entanto, qual é a forma pela qual os Tenryubitos são chamados? Qual é o prefixo? Que na verdade é um sufixo japonês, né? Todo Tenryubito tem um sufixo depois do nome dele. Qual é? Em japonês. Não. Esse é o nome da organização, da instituição. Por exemplo, quando a gente fala do Shamrock, é Shamrock alguma coisa. Quando a gente vai falar do Garlin, é Garlin alguma coisa. Quando a gente vai falar de todos os Goroseis, são todos os Goroseis alguma coisa. Sei, exatamente. E é este Sei. Sim. Então, o que o parça Sama Luiz encontrou é este Sei no primeiro capítulo de One Piece. No primeiro. E eu já cansei de falar, o capítulo 1 de One Piece é atolado de coisas.
Nós não somos santos. Perfeito? Enfim. Jogo dos 7 erros. Você editou a imagem, é isso que você tá falando? Porque se foi isso aqui, acho que era isso, né? Mas ele fala que eles não são santos, nós quem? Ele tá falando deles. Porque os bandidos da montanha chamaram o bando do... mais especificamente o Lucky Ru, de covarde porque ele apontou a arma pro cara e atirou. E ele falou assim, covardes, nós não somos santos. O que vocês pensam que vocês estão falando? Vocês são ingênuos, nós não somos santos, nós somos piratas. Na página seguinte é o que eles falam, né? Que tá na frente de vocês são piratas. Vão ler o primeiro capítulo. Tá no primeiro capítulo, caralho. Tá provado que vocês não leem? Ah, Roberto, você também não sabia. Detalhes. Detalhes, aí é muita loucura. Mas o Shanks seria um santo. Exatamente. Mas apenas o Shanks. E o Shanks não está nessa imagem, né? Ele está até nessa. Mas nessa aqui não. Não é mesmo? Perfeito. Enfim. Deixa eu só organizar as coisas aqui nas telas, porque eu nunca sei onde eu tô, eu nunca sei o que eu tô fazendo. Deixa eu ver se eu não tô abrindo nada errado. Não é isso aqui que eu quero. É engraçado pensar que os santos do mundo de One Piece fariam o que eles fizeram. Que loucura, calma aí. Você tá completamente insano, ensandecido. Exato, perfeito. Cadê o Shanks? Exatamente. Pois é. Perfeito. Sama Luiz, esse foi um baita achado, tá? Se você me permitir, eu vou incluir na thread de análise desse capítulo, porque eu achei bem foda. Esse capítulo tem bastante informação, vai render. Não me dê spoilers, porque já me deram spoilers uma vez quando eu tava no meio da live. Não façam isso, por favor. Enfim, acho que é isso daqui. A capa... Laivarga. Então, é uma capa colaborativa entre Kagurabachi e Madanoichi, porque são as novas maiores séries da Shonen Jump, né? O novo Big Three, como vocês gostam de chamar. O One Piece não conta porque o Zero sempre vai estar lá. E as duas novas maiores séries são Kagurabachi e Madanoichi, basicamente. Muito legal. Inclusive, talvez eles sejam... sempre aquela rivalidade entre os autores novos e tal, enfim. Embora os autores de Madanoichi não sejam necessariamente... novos, mas o de Kagurabachi tá? Porque eles já fizeram Irumakun, já fizeram outras séries, enfim. Nada disso importa. Como eu gosto sempre de mostrar, essa é a toque da Shonen Jump dessa semana. A primeira série que fica aqui, né, Canta o Cara, que é a página colorida de abertura, né, e capa colorida não é ranqueada, então Madanoichi não ficou em primeiro. Quem ficou em primeiro foi Kagurabachi. Por quê? Porque muito provavelmente esse aqui foi o capítulo 100 ou perto dele. O capítulo 100 de Kagurabachi foi uma coisa de maluco lá no Japão, a galera ficou louca. O Passa Kagurabachi Brasil, um abraço pra ele, ficou ensandecido, hein? Espetacular. Leiam Kagurabachi, muito bom. Tá, depois ficou One Piece ficou em segundo, Shinobi Goto, Akane Banashi, Sakamoto Deji, Jujutsu Module, Bokuto Roboko, Samoa Henru Tsuru, bababá, ninguém liga pra essa merda, Witch Watch, enfim, um monte de merda, ninguém Jones no Kagemi, enfim, ninguém liga pra essas merda, vai ser tudo cancelado, vão tudo pro caralho. Infelizmente até o Nahaku tá aqui embaixo. A gente espera que volte. Essa série é uma merda, eu tentei ler, mas ela é muito ruim. Haru Kazemount, não gosto, é uma série de beisebol aí. Enfim, nada disso importa, o que importa é a palavra de Deus. Capítulo 1167 de One Piece, ou Senhyaku Rokuju Nanawa, né? Ida no Musuko, o filho de Ida. Então, é um capítulo sobre o Hajirudin. Achei muito interessante essa parte do Shanks não estar sendo referenciado como santo e ter sido tirado da imagem, né, na segunda quadrinha. Sim, você pode usar, não tem problema. Eu tô com um delay danado pra assistir a live, então provavelmente eu vou falar tudo sem timing, mas acho justo pagar um pouquinho mais porque esse capítulo é um pouco denso. Então, tá aqui a contribuição. Cara, muito obrigado, Samaluz. Você sempre ajuda pra caralho. Sejam como Samaluz, me ajudem toda semana. Só se vocês puderem, obviamente. O que tá escrito no livro do gatinho... calma aí, eu nem cheguei a ver ainda. Calma um tempo aí. Enfim, capítulo 1067 de One Piece, o filho de Ida. É um capítulo sobre o Hajirudin, porque o filho de Ida é o Hajirudin. Osaka Genkan. Enciclopédia de peixes. Tobriaria Questo. Isso aqui é a enciclopédia de peixe. Uma Dorobo Shusta Neko Shikateru Kedo Okateru Nai Gensan Tonojiko Penem Riso no Sanji.
um gato roubando livros, mas a Nojiko e o Gensou não ficam chateados. E o Sanji Risou. Risou é perfeito, ideal. Acho que é isso. Isso daqui é uma referência a Nami, porque o apelido da Nami é Doroboneko, né? Que é gata ladra, né? Enfim, Doroboneko é uma expressão idiomática. Eu nunca gostei muito dessa tradução, né? Doroboneko é uma referência a um ditado popular que a gente usa aqui no Brasil também. Que é, sabe aquele? Eu fico no olho no... É uma música do Zeca Pagodinho até. Eu fico no olho no peixe fritando e fico do outro no gato do lado. Por quê? Porque se você não ficar de olho no gato... se você não ficar de olho no gato, ele vai roubar as coisas. E eu aprendi isso da pior ou da melhor maneira possível. Por quê? Por causa deste parça aqui. Por causa deste parça aqui. Vacilou com este parça aqui, fi. Já era. Não é não? Não é não, amigão? Dá um oi pra galera. E aí? Este é um gato de 10 quilos. Um gato siamês de 10 quilos. E ele é um Doroboneko. Por quê? Porque se vacilar, ele rouba. Entendeu? Então é literalmente uma expressão idiomática que diz que os gatos roubam as coisas se você vacilar. É literalmente o que está acontecendo aqui. E essa é uma referência a Nami porque ela é uma Doroboneko, né? Se ela vacilar, ela rouba, mas Neko porque ela é bonita, né? Enfim, vocês entenderam a história. Tudo bem? Perfeito. Então, obviamente, essa é uma referência a Nami. Tem mais alguma coisa pra gente ver aqui? Vamos pra frente. Morgans. Posso fazer uma pergunta pros senhores? Que tá escrito na cabeça do careca? Horafkmei. Não sei. Hora. Pode ser pare, olhe, enfim. Eu preciso ver os kanjis. Muito difícil. Cara, japonês, quando ele é escrito com romanizado, é muito difícil dizer o que é. Eu não sei o significado. Pode ser um nome, pode ser uma expressão, pode ser uma marca. Inclusive, eu tenho uma pergunta pra fazer aos senhores. Esse capítulo tem a ver com a Kame? Ou com o Hachan? Hein? Não vou nem vou nem fazer nada. Não? Nem com a Ilha dos Homens Peixes, nem nada do tipo? Sim, não? Leia, calma. Por que vocês acham que eu estou falando isso? Por que vocês acham que eu estou falando isso? Espere e verá. Não, eu não preciso esperar. Eu vou mostrar pra vocês o que o Oda faz com os capítulos, porque todo capítulo de One Piece tem um tema, tá? E eu acho que nesse primeiro quadro já dá pra saber qual que é. Porque você leu spoiler? Não. Eu não li spoiler nenhum. Porque tu já leu esse bagulho? Não. Não. Totodaiô na camisa? Não é Totodaiô. Não. Porque eu falei no Twitter muito antes de sair qualquer spoiler sobre isso. Eu posso provar. Vai errar? Tudo bem. Então vamos lá, vou explicar o que eu tô falando. E este personagem está usando uma camisa muito específica. O que está escrito nessa camisa aqui? Quem sabe japonês já vai saber. Hexfy, Samaluz. Eu acho que isso é uma referência a Kame, né? Mas, enfim. Pelo menos parece ser. Ninguém quer chutar? Eu nem consigo ler. Esta camisa aqui é obviamente uma referência dupla a um designer. E nós temos um personagem em One Piece que é um designer. Sim. Vocês sabem qual é? Pra mim é um Pokémon que ganhou Mega recentemente. Perfeitamente. Eu falei sobre isso essas semanas passadas. Sim. Qual é o personagem de One Piece que é um designer? Aquela estrela do mar. Qual o nome? Papago. Exatamente. O Papago em One Piece é uma estrela do mar. Eu quero em inglês. Aí você me quebra, calma.
Este parça daqui, ele é o criador da Criminal Fashion Line e está mentorando a Kemi para ser uma fashion designer. Só que 33 anos atrás... Só que 33 anos atrás, esse parça não era um fashion designer ainda. Sabe por quê? Porque ele tem exatamente 33 anos. Não é mesmo? Sim. Puta, agora caiu a porra da live. Vai tomar no... Voltou? Então beleza, vamos lá. O que eu tava falando? Este capítulo tá falando sobre 33 anos atrás. E tem um personagem de One Piece que tem exatamente 33 anos. Além disso, na camisa desse personagem aqui, tá escrito Hitodayo. E tem um único personagem de One Piece que fala isso. Quem? O Papago. Roberto, você não sabe o que você está falando. Eu provo? Papago, Song, One Piece. Prestem atenção. Prestem atenção. Eu falei isso esta semana, na verdade na semana passada, muito antes de sair qualquer spoiler. E eu provarei. Prestem atenção. Shisho. O Luffy não entendeu nada que a Kemi falou porque ela falou assim, Petodayo, ou seja, ela é o meu pet, o meu bichinho de estimação, mas ao mesmo tempo é o meu mestre. Como caralho isso é possível? Só na cabeça da Kemi. Esse cara? Sim. Prazer. Hitode Shaberunda, ou seja, uma estrela do mar pode falar? Hitode Kateshoka, enfim. Como que uma estrela do mar pode ser o mestre dela? Preste atenção. Hitode nashi, hitode nai kedo, hitode daio. O que o Papago está fazendo aqui é um jogo de palavras entre hito e hitode. Eu já comentei isso lá no Twitter. Eu não vou abrir porque se eu desabilitar aqui para poder mostrar as coisas, eu vou provavelmente tomar spoiler do resto do capítulo. Eu não vou fazer isso, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando entre os termos hito, que é literalmente pessoa, e hitode, que significa estrela do mar. E, obviamente, estrela do mar é o kanji de mar e o kanji de estrela. E este kanji é o mesmo kanji de Gorosei. Ah, não é possível, porra! Internet do caralho, não é possível isso. Enfim, o que o Papago tá fazendo é um jogo de palavras entre hito, que é pessoa, e hitode, que é a estrela do mar, tá? E o kanji de mar, vocês sabem qual que é o mi, né? E de estrela é esse daqui, que é sei, que é o mesmo kanji de Gorosei, tá? Então, muito provavelmente, isto daqui era uma referência ao Papago. Por quê? Porque tá literalmente falando 33 anos atrás e tá escrito Hitodayo. Então é uma referência a ele, porque ele tem exatamente 33 anos. Exatamente 33 anos. Roberto, você sabia que ele tinha 33 anos? É óbvio que não. Mas eu sabia que Hitodayo era uma referência a ele. Por quê? Por causa dessa musiquinha do anime. Tá? E como eu falei algumas semanas atrás, a gente tem este Pokémon aqui que foi motivo de loucura na internet. Meu Deus do céu, que coisa maluca. Isso daqui é a melhor coisa do mundo, é a pior coisa do mundo, e ninguém entende. Por que a Pokémon Company fez isso? Porque você só entende a piada se você souber japonês. É a mesma piada que fizeram com Papag. Por quê? Porque é Hitode. Como Starmie é uma estrela do mar, Hitode, quando ela vira Mega Starmie, ela vira uma pessoa. Entenderam? É o mesmo jogo de palavras. E eu falei isso tem tempo. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que eu falei isso antes de qualquer spoiler sair. Pra ninguém dizer que eu vi spoiler, que eu li, que não sei o quê. Vão lá ver. Vão lá ver. Tudo bem? Então, o que eu acho a partir daqui? Que muito provavelmente esse capítulo tem a ver com o Papag, a Kemi, a Ilha dos Homens Peixes, sei lá, e tempo.
Porque tem a ver com tempo, muito importante. Porque nesta página aqui está sendo dito 33 anos atrás e nós temos um relógio ao fundo. Relógio? Isso não é muito comum em One Piece. As horas só são ditas em One Piece em momentos muito específicos. O relógio de Alabasta? Pois é, eu não sei. Qual é... Tem algum capítulo... tem 1000 capítulos atrás, 100 capítulos atrás foi em Alabasta, lá na hora do relógio? Não sei. Mas eu acho que esse relógio aqui não é de Alabasta. Eu acho que isso daqui é do reino do... Como é o nome daquele cara que tem dupla personalidade? Que apareceu no Coliseu Corrida, lá em Dressrosa? Que é da grande frota do Luffy, do Cavendish, exatamente, o Big Bang do Cavendish. Eu acho que esse aqui é uma referência ao pai do Cavendish. Eu acho. Tem que ver, tá? Enfim. Dito isto... Porra, veio pro lugar errado de novo. Eu tô no lugar certo? Eu tô no lugar certo. Eu posso fechar isso. Deixa eu fechar pra não ficar tão pesado, né? Oxi. Peraí. Pronto. Então vamos lá. O que tá sendo dito aqui? Sanji Sanemai, 33 anos, tá gravado de Ken no Junengo. Ou seja, são 5 anos depois do incidente de God Valley, né? E aí Okini Kaizoku ga arawareta Tomoto Toki da. Toki, tempo, né? Então aconteceu na hora que a gente apareceu. Como é? Okini Kaizoku ga arawareta. Então, foi o que. Naquela hora a gente pensou, são piratas, os piratas apareceram. E aí tá o Morgus, anotando, né? E essa onomatopeia aqui é uai, a galera fazendo estardalhaço, né? Fazendo barulho. Sono shiro no kiri no naka kara detsuki hitokage ga arawarete. Hitokage. É uma referência ao papai, com 100% de certeza, tá? Então, aí apareceu uma forma, uma silhueta de dentro da névoa. Uma coisa enorme, uma silhueta enorme. Kaitei Kankaku Impel Down. Prisão subaquática ou submarina de Impel Down. Docanteo. E aí fez um bum, né? E aí fez um barulho de uma explosão, né? Foi bum. Kizuitara Funewa Taiho. Quando a gente percebeu, o navio tinha ido pro caralho, né? É isso? Perfeito. Eu tô vendo aqui só se travou, mas não travou, tá de boa. Oretachi Uminomuksuyo. Ele tá falando que quando percebeu o navio tava no fundo do mar. A gente tinha virado comida de peixe. E aí o personagem tá perguntando o seguinte: Kaio Ruidaro? Ou seja, era um rei dos mares? Chigao Marude Ningen. Não, parecia uma pessoa. Ninguém, parecia um ser humano, mas não faz sentido ser um ser humano que era gigante. E pela forma tá falando que era o Harold, né? O Harold. Sono kaiki wa Florian Triangle data. O triângulo de... Não pode ser. Não tem como. O Harold não é tão grande assim. Isso aqui aconteceu antes do time skip. E não 33 anos atrás. Não faz sentido. Não é o Harold. Não. Talvez seja uma referência a isso aqui, mas não. Falando nisso, o que pode ser maior do que o Thriller Bark, que é literalmente o maior navio do mundo? Porque o Wars está aqui dentro, então obviamente o Thriller Bark é maior do que o Wars. O que é tão maior assim que o Thriller Bark? Né? Até hoje esse é um dos maiores mistérios de One Piece. Enfim, calma, Roberto, vai com calma, mas acho que a gente gosta. Teoricamente, se fosse o Harold e o Triângulo de Florence, isso abriria precedente para o próprio Shebeck estar mediante no Dome Reverso. Não tem como ser o Harold, porque é expressamente dito no capítulo 33 anos atrás. Então toda essa página aqui aconteceu 33 anos atrás.
Não tem como ser. Até porque esta cena daqui aconteceu há 2 anos atrás, não 33, né? Agora, o Harold estava vivo ainda? Tava. Tava. Pode ser, ele pode, mas um elefante? Zou? Talvez seja Zou, não sei. Enfim, o Oda, em vez de revelar as coisas, ele faz mais mistério, enfim. Então, a pergunta do personagem é: aqui, o mar era o mar foi o triângulo de Florian, e aqui tá escrito Ryder. Ryder? Ryder? Não sei porque tá. O Oda tá escrevendo um monte de coisa na roupa dos personagens, isso aqui é importante, tá? Alguém precisa encontrar o que é Mac, Ryder, toda aí a gente já encontrou, referência pra Pag, né? Óbvio. Aí ele tá falando, mas era o triângulo de Florian? O mar era o triângulo de Florian? Não. A gente não quer pescar tão longe da costa. Chikazukete. Hã? Chikazukane. A gente nem se aproxima. Tonikaku. Aria. Tono. Katachita. Mamonoda. Então, ele tá falando aquela coisa de uma forma humana. Parece um monstro com forma humana, né? E aí, do lado tá falando. Um rumor começou a se espalhar na época por todos os Toji Grandorai no Kuniguni ni te Aruasa ga Nagareteita. Então começaram a se espalhar naquela época um boato por todos os países da Grand Line, né? Kiri no Fukai Mini. Isso é uma névoa densa no mar, né? E aí saindo da névoa densa do mar, um demônio que atacava os piratas, é isso? E aí tá falando assim, né? Sono Shoutai wa Harudo Deata. Então a sua verdadeira identidade era do Harold, né? Kyojinzoku Shuramita Kotomonai Mono ga Oi Yumi ni oite. Então, num mar onde quase nunca se viam gigantes, Sore wa Kyofu igai no nanimono de monogata. Ele era o próprio medo. Harado wa Sennembu no Tsuganai Uchigai kakenagara Kaigo no engon toshite Hotorashita. Então o Harold jurou que ia se redimir pelos 1000 anos e começou a trabalhar secretamente pra Marinha. Né? Kaigon, pra Marinha. Beleza. Alguma dúvida? Deixa eu ver os comentários. Eu vou fazer assim agora. Cada vez que eu acabar 2 páginas, eu vejo os comentários para dar moral pra vocês. Exato, não faz sentido. Quando a tripulação do Brook foi desmantelada, ele ficou à deriva no Florian muito antes disso. Foi muito antes de God Valley. Isso foi 52 anos atrás, não tem nada a ver. O que vocês estão discutindo aqui, velho? Eu acredito nisso, que a punição deve ficar pra além da família. Camisa feia, mais um domingo de insanidades. Pois é, mas a gente é campeão, agonize. E as insanidades já começaram, tá? Elas já começaram. Só faz sentido pela referência do elefante, que é uma pintura com 2 elefantes. A referência que o Oda confirmou que usou pra Zou. Pois é do Salvador Dali, né? Você tá falando dessa referência aqui. Dessa imagem aqui. Elephant Salvador Dali. O nome científico do Zunisha One Piece é uma referência a esta pintura aqui, né? Dos elefantes. Exatamente. O Oda já falou que veio daqui. Então, todo mundo sabe disso. Salvador Dali não, Salvador Dali. Enfim, vamos pra próxima página. Yonkous. Então, aqui tá escrito: ao mesmo tempo, piratas que se separaram em God Valley chegaram aos seus topos na década seguinte. E cada um deles se tornou alguém importante. Alguém influente, na verdade, né? Entre eles, excluindo alguns que eram obcecados por disputar território
houveram aqueles que... Isso. Sononaka Amoni Nawabari. Nawabari é território, né? Shizukuru Kaido Kusatiwo Oshinokito Fukano to iwarete ita. Fukano. Senhores, isto é muito importante. Muito importante. Muito importante. Tirando aqueles piratas que não estavam preocupados em ter um território como esta pirata, este pirata e este pirata, houveram outros que perceberam que é impossível Sekai Ishuo Nashi Ogetanoga. Ou seja, perceberam que é impossível dar a volta ao mundo. Impossível dar a volta ao mundo? Por que é impossível dar a volta ao mundo no mundo de One Piece? Gênio. Gênio, 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 gênio. Gênio, 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 gênio. Por que é impossível dar a volta ao mundo de One Piece? Porque você bate na Red Line. Sim. É verdade? Olha o terraplanismo aí. Porque o fim da Grand Line é fechado, é perfeito. É impossível você dar a volta no mundo de One Piece porque você não... Porque a Terra é plana, não. Não começa, não. Porque, diferentemente da primeira parte, onde você é possível passar, a segunda, aparentemente, não é possível. Por que é possível passar da primeira metade da Grand Line para a próxima, mas não da segunda para poder voltar para o começo? Por quê? Não. 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 Tem nada a ver com a Reverse Mountain. Nada a ver. A frente da Red Line é fechada. Não. Eu vou lhes dar uma dica. Lembra que no começo do capítulo eu falei sobre isso daqui? Isso daqui era provavelmente uma referência ao Papag ou uma referência a outra coisa? Mais especificamente um local? Qual local? É inacreditável como você não percebe essas coisas. É inacreditável. Como é possível... Ela é aberta na frente e atrás, ela é fechadinha. De certa forma, sim. Calma, a gente vai chegar lá. Não. Como? Não. Como que os Chapéus de Palha cruzaram da primeira metade da Grand Line para a segunda? Por com a Ilha dos Homens Peixes, porra. É óbvio. É óbvio que é a Ilha dos Homens Peixes. Porque eles passam por baixo. Por baixo. Como que você chega no arquipélago Sabaody, que é literalmente a última parte, a última ilha, as últimas ilhas da primeira parte da Grand Line para ir para a próxima? Você tem que ir por baixo. E por isso que você precisa revestir o navio. Revestir. Então você vai por baixo e aí você consegue passar. No entanto, alguns personagens perceberam que é impossível dar a volta ao mundo. Como esses pássaros aqui. E é muito importante falar isso. Sabe por quê? Porque olha como vocês não prestam atenção. Se você não consegue ir por baixo, qual é logicamente o local que você vai tentar ir? Qual local você tentar ir se você não consegue ir por baixo? Você consegue ir por cima. No entanto, este personagem deveria ser capaz de fazer isso, vocês não acham? Por quê? Porque ele tem uma Akuma no Mi muito específica. Muito específica, exatamente. Qual é a Akuma no Mi que este pássaro aqui tem? Hein? Qual? Ele flutua. Ele é capaz de voar! E não somente ele. Este pássaro aqui também tem uma Akuma no Mi muito específica. Que dá a ele exatamente a mesma capacidade. Só que diferentemente deste pássaro, que provavelmente tem uma limitação no que ele consegue fazer, este aqui consegue levar uma ilha inteira. Sim. Mas aparentemente, nem mesmo eles conseguem ir por cima. Por quê? Porque a Red Line é imensa. Muito maior do que vocês imaginam. Entendeu? Então é isso que está sendo dito nesse balão. E é por isso que é importante vocês prestarem atenção no que está sendo dito. Tá? O que está sendo dito é que alguns personagens, ou seja, os piratas
que se separaram em God Valley, mais especificamente do bando do Rocks, e que não ficaram presos em disputas territoriais, especificamente falando dos Yonkous, tá? Perceberam que é impossível dar a volta ao mundo. Mas teve um passa aí a seu bando que conseguiu dar a volta ao mundo. Não é mesmo? Com algumas exceções, né? Teve alguns aqui que não deram, né? Mas houve aqueles que realizaram o que dizia ser impossível, que é dar a volta ao mundo, né? E eles foram exatamente os membros, tá aqui, ó, né? Kano Kaizoku Gordoloja no Ichidan de Ata, ou seja, são exatamente os membros do bando do Roger. E é por isso que o Roger foi chamado de Rei dos Piratas. Ele não foi chamado de Rei dos Piratas por ele ser o mais forte. Ele não ficou ser o Rei dos Piratas porque ele peitou o governo mundial ou não. Não. Ele se tornou Rei dos Piratas porque ele fez o que diziam ser impossível. Dar a volta ao mundo. Conquistar a Grand Line. Que é literalmente o maior oceano do mundo. Ele foi o único a fazer isso. E a gente sabe que o Shanks e o Bug não foram lá. Bug. Nós temos 100% de certeza que agora que o Bug não foi encontrado. O Bug não foi encontrado já velho. O Bug foi encontrado criança. Bug não é filho de ninguém importante? Não sei. Muito provavelmente o Bug foi encontrado em Lodestar. Muito provavelmente o Bug foi encontrado em Lodestar. Sabe por quê? Porque, como eu já falei, e eles passaram. Pois é, o Bug e o Shanks não foram pra viagem final, tá? Eles não foram, porque o Bug ficou doente e o Shanks ficou cuidando dele. Mas eu acho que o Bug, que é o palhaço estrela, só pode ter nascido na Ilha da Estrela. Lodestar! Mas Roger não passou em Lodestar antes de God Valley? Sim. Porque pra você saber sobre Laugh Tale, você precisa ter chegado em Lodestar primeiro. Mas da mesma forma que Laugh Tale, é muito difícil chegar em Lodestar. Por quê? Não sabemos. Nós não sabemos onde Lodestar fica. A gente não sabe se ela fica na Grand Line, em cima, embaixo ou no fundo, ninguém sabe. Será que a referência do mangá vai ser o Flamengo hoje? Não sei. Acho que não. Mas enfim. Em God Valley, Roger não estava com criança nenhuma. Pois é. Não foi mostrado ele com criança nenhuma. Não foi. Mas não significa que ele não já tinha uma. Roberto pode me aceitar em qual promete te atrapalhar e só falar em momentos pontuais. Tá bom. Entra lá. Cadê o Discord, meu Deus? Se o Milgras está aqui, é porque tem alguma coisa de power skill nesse capítulo. Porque ele é um rato safado. O que é isso aqui? Eu tô com o áudio desativado. Cadê o meu servidor? Eu não sei cadê o meu próprio servidor mais. Cadê Milgras, porra? Eu vou entrar lá no Mary Joyce, eu te puxo. Vai dar ruim pra mim hoje? Rato vai ter bastante? Enfim, se tá falando de rato, deve ter o Shanks. Se o Milgras tá aqui é porque tem o Shanks. Enfim. E faz sentido, né? O Shanks tá bem aqui, né? Enfim, Milgras, você já tá aí. Você já pode falar, tá? De qualquer forma, o que tá sendo dito é exatamente isso, né? Depois de pouco tempo, o Rei dos Piratas foi preso. E a sua execução pública, que deveria ser uma cerimônia para mostrar o poder do governo mundial, na verdade, se tornou um tumulto ainda maior, porque todos começaram a buscar o grande tesouro, o One Piece que ele deixou para trás. E aqui está sendo a execução do Roger. É isso? É isso. E aqui tem quando os gigantes entraram na marinha, né? Daremoga, eu sou da Tashi Katanata. Dai Kaizuku Jidai no Tourai ni. Tourai. Tourai é a mesma coisa que Yoaki, que é amanhecer, né? O alvorecer, o começo. Só que quando é dito amanhecer em One Piece, ele tá falando do amanhecer literal, né? Porque é do sol. Esse Tourai aqui é um amanhecer metafórico, tá? É no outro sentido.
Então, é o que está sendo dito aqui. Ninguém tinha previsto o amanhecer da Grande Era dos Piratas. E por conta disso, o quartel-general da Marinha, né? Kai-Gun Hombo, o quartel-general da Marinha, enviou mais de 12 gigantes pelos mares. 12. Não é 12, é dezenas. Dezenas de gigantes pelos mares para reforçar a sua força militar. Kataya ichijidai wo Kaigon no teashi tonari Jishi ni tsutometa Harada wa. Enquanto isso, Harold, que decidiu se aliar à marinha, Dekatai Kadai Kyojin Zaku Amas. Ele é gigante, é um dos gigantes ancestrais. Dorei ni Hoshi. Quero que ele seja meu escravo. Donen Tsuni. E naquele mesmo ano, Seishiki ni Seichie no Shogai wo Kyokazereta. Ele subiu à Terra Santa. Senkai Keiyaku. Senkai. Keiyaku é contrato. Esse kanji sen é uma coisa próxima, mas kai. Tá falando de mar, né? Sabe quando tem a maré? Tem a maré alta e tem a maré baixa? Isso aqui é como uma referência à maré baixa, né? É quando fica raso. Senkai, que é o contrato do mar raso. Contrato da maré baixa. É uma coisa assim. Contrato da maré baixa. Não faço a menor ideia o que é isso. Soda, isso mesmo. Koreyori, omae ni Kami no Kishida no. Então foi por isso que eles foram atrás do Loki, porque o Harold era um Kami no Kishida. Kami no Kishida. Jujin! A lâmina favorita de Deus. Vocês lembram vários capítulos atrás, quando apareceu a Gunko e ela tinha exatamente esse... Ela recebia exatamente esse termo aqui, Jujin, que é lâmina favorita de Deus, a lâmina predileta de Deus. Né? Como se fosse uma ferramenta, né? Que a referência era Senseiya, porque o Seiya é o favorito da Saori, né? E Imo, como vocês falaram, Imo é uma mulher provavelmente, enfim. Enfim, o que o Archer tá falando é o seguinte: a partir de agora eu concedo o karma de Jujin, né? A lâmina favorita de Deus. Jujin no Chio Ataeru Kami no Kishia Koeira. Então, a lâmina oculta dos Cavaleiros de Deus. E aí o Harold fala, uma honra. Keiyaku ni wa Sandangayaru. Tem 3 níveis o contrato. Então a marca tem 3... essa é a mesma marca do Shanks. O Shanks tinha essa marca quando ele estava tomando banho com o Gaban. Naquele capítulo atrás que a gente chamou ele de rato safado, porque ele é um rato safado, todo mundo sabe disso, né? Então o contrato tem 3 níveis. E aqui tá escrito... Tá, mas eu não enxergo nem fodendo. Senkai Keiyaku wa wazuka na yui daga Shinkai Keiyaku Shinshinkai Keiyaku. Então tem Senkai Keiyaku, Shinkai Keiyaku e Shinshinkai Keiyaku, que é o contrato da maré baixa, contrato da maré média, contrato da maré profunda. Não, contrato da maré profunda e contrato da maré super profunda. Eu acho que é isso. Não sei.
Não sei como eu traduziria isso aqui, porque isso aqui com certeza é alguma referência a alguma coisa. Eu não sei o que é. Não faço ideia o que é isso aqui. Mas provavelmente são os 3 níveis da marca, né? Do Abyss. Não é isso? Não, na verdade não é do Abyss. O Abyss é o círculo de invocação. Essa marca aí é o símbolo dos Cavaleiros de Deus. Enfim. É isso? Eu tô insano. Mar Abissal? Me lembro o nome dos mares em Escapia? Sim. Sim, geladinho de lentilha. Sim. Mar branco, branco, exatamente. Exatamente. Essa é uma referência aos mares de Escapia. Você é um gênio. Você é um fucking gênio. Você é genial. Você é muito genial. Muito genial. Muito inacreditavelmente genial. Eu vou lhe dizer por quê. Porque em Um Homem Peixe, Roberto... Calma aí. Porque no começo do capítulo estava sendo dito aqui, ó. Aqui, ó. Olha o termo que o Harold... O termo que foi usado para falar do Harold aqui é Kyofu. Você sabe o que é Kyofu? Kyofu significa medo. E como a gente está falando do Mar Branco, enfim... obviamente quem comandava lá, da mesma forma que quem comanda aqui no... Caralho, que coisa de maluco. Vocês vão entender o que eu tô falando, vou explicar. Prestem atenção. Porque a gente não tem o White Sea, One Piece. Tá? Então, ó, é isso aqui, ó. O mar de nuvens, e aí tem as diferenças dos mares. Tem o mar branco, tem o mar azul, que é onde a gente tá agora, né? Aí tem o mar branco e tem o mar branco. Então, o termo ele é repetido da mesma forma que o termo é repetido aqui no contrato dos Cavaleiros de Deus, enfim, com os Goroseis. Beleza? Só que o negócio é o seguinte. Tá sendo dito aqui que é o seguinte. Como o Harold agora é um Jushin, né? Eu não sei dizer se ele é um Cavaleiro de Deus. Porque talvez Cavaleiro de Deus seja só o outro contrato. Não sei. Tem que ver. Mas que ele tá trabalhando pro governo mundial, ele tá. Então aqui ele tá falando aqui que ele era o próprio terror, ele era o próprio medo. E tem um personagem de One Piece que da mesma forma que os Goroseis governam o Mar Azul, ele governava o Mar Branco. E ele falava uma coisa: God is fear. Aqui, ó. Esse aqui que ele tá falando, ó. É uma referência a essa fala do Enel. Ele tá falando o seguinte: Deus é medo. Entendeu? O Enel, ele adora fazer jogos de palavras, né? Em todas as falas dele. Ele tem jogos de palavras com os golpes dele, que são piadas com eu sou Deus e nomes de deuses do trovão em várias mitologias diferentes. E ele sempre fala Orewa Kaminari, que significa eu sou Deus. Mas Orewa Kaminari significa eu sou o relâmpago, entendeu? Então, é muito provavelmente uma referência ao Enel e aos 3 mares, o contrato. Muito foda isso daqui. Muito foda essa correlação que você pegou aí, viu? Eu não lembro o passo aqui que falou isso. Tá? Isso foi insano. Isso foi maluquice, tá? A referência de hoje é Naruto. A marca da maldição da cobra. Já foi Naruto. Não acho que ele é referência, não. Sempre referência, mas nunca progresso de história. Como não teve progresso de história, isso foi um baita progresso na história. Você tá insano? Eds. O Samuel me mandou uma coisa aqui. Pera aí, deixa eu ver o que ele mandou aqui. Enquanto vocês estão no Ed. Isso aqui, ó. Kofukusoga Kamina no Da. Ou seja, Deus é medo. É isso que ele estava dizendo. Eu não sei como é que você achou isso aí tão rápido, mas enfim, você deve estar baixando as RAW pirata, né, safado? Mas tudo bem. Aproveitar que eles estão no Edge. Como é que você traduziria as 3 marcas? Então, beleza. Eu precisaria de um pouco mais de tempo para fazer isso. Se eu fosse traduzir esse capítulo, seria a última coisa que eu ia falar, né? Mas ele tá falando Senkai Keku. Vamos ver se tem um termo para Senkai. Eu não me lembro desse termo em japonês, fazendo bem sentido. Senkai, revolução e tal. E já vi o que o Oda tá fazendo coisa aqui. Aqui, ó. É isso aí, Shallow Sea. É esse termo aqui, tá? É um mar raso, né? Então é o contrato do mar raso, literalmente. Só que esse sen é raso não só no sentido literal, ele é raso no sentido metafórico também. Então é uma coisa superficial, uma coisa que pode ser jogada fora a qualquer momento. Então, muito provavelmente isso quer dizer que esse contrato do Harold é o de nível mais baixo, o mais subjuvena de todos, dos 3. E faz sentido ser, né? Porque tem uma raso, tem uma profundo, acho que é isso, né? Então é isso. Só que Sen também pode ser uma referência a Senkai, né? Que é revolução. Então...
na tradução oficial eles colocaram Mar Profundo e Mar Abissal. Ok? Mar raso, profundo e marabissal, porque é profundo, né? Mas enfim, não tá errado. Não tá errado. Eu só talvez teria traduzido de uma outra forma. Mas é isso aí mesmo. É só um nome, não... Por quê? E por que ele tem o nome de mar, o contrato? Você sabe, Milgras? Por que ele tem o nome de mar ao contrário? Não, por que o contrato tem um kanji de mar no nome? Por que aquele nome tem o nome mar? Essa é bem Por causa óbvia. de Imo. Por causa de Imo? Sim, mas por que por causa de Imo? Por causa do Sim. nome Imo, né? Exatamente, porque Imo ao contrário é o Mi. Exatamente. Que é mar. Isso me lembrou. Perfeito. Isso me lembrou a fala do Aramaki quando ele apresenta a fruta dele Uhum. e fala que a floresta é a mãe dos ser vivos igual ao mar. Exatamente. Não somente isso. Lembra na fala do Vegapunk que ele falou assim: as Akumas no Mi são a evolução pensada pela humanidade, né? Só que é uma evolução não natural, uma evolução artificial. E por conta disso eles são odiados pela mãe natureza, eles são odiados pelo mar. Por isso que eles não podem voltar para ela, entendeu? Por isso que eles não sabem nadar, não conseguem nadar, entendeu? Anulam todas as frutas, perfeito? Mas o soberano do mar não é Poseidon? Sim. Sim. Mas enfim, continuemos. Beleza, a gente já viu isso. Enfim, esse é o nível mais subjuvena da marca, claramente. Né? É isso que ele está sendo dito aqui, né? Tem 3 níveis, né? Beleza? Então são exatamente o contrato do mar profundo e do mar profundo que vão te fazer ter um pacto com o verdadeiro Deus. Konoyoni Jusanin Toshika Shibaru no Homo no Kamito. Kami tá entre aspas, né? O verdadeiro Deus. Por isso, lembra que eu falei que era uma referência a Enel? Por quê? Porque literalmente eles estão falando aqui que tem um contrato que tem 3 níveis, a pronúncia é muito parecida com o Mar Branco, eles estão falando Kami aqui. E como o Samaluz mandou, tá vendo que o Kami aqui, o Deus tá entre aspas, da mesma forma que o Deus aqui tá entre aspas, igualzinho? Então assim, Kami Toa. Aí sim, eu não traduzi essa parte. Tá falando que só 13 pessoas no mundo têm um contrato com esse contrato, que é o contrato de Cavaleiro de Deus. 13 é uma referência aos apóstolos de Jesus, é isso? É isso? Hein? Somente 13 pessoas. 13. Não consigo ver daqui. Esse Shin é o mesmo de Shin Sekai? Não. Esse Shin não é bem Shin, isso é Kami, tá? A pronúncia nesse caso é Kami. Esses 13 eu pensei nos 5 Goroseis e 6 Cavaleiros. Não. Pode ser. Pode ser 13 Goroseis e 6 Cavaleiros. De referência ao PT, não. Eram 12 apóstolos, não. Não. Eram 13 apóstolos, não? E um traiu? Ou eu tô errado na conta? Hein? 12? Contando com Judas Iscariotes eram 12? Então eu estou errado, eu não sei. Eu achei que eram 13, mas... Eu não sou uma pessoa... Entrou 2 depois de Judas? 12, perfeito. Então eram 12. Então não tem nada a ver. Mas faria sentido serem 12. Um traidor? Enfim, vamos ver. Mas faz sentido ser 13. Por quê? Porque com Judas e Paulo fica 13? Pode ser Goten... Não começa não. Não começa a me mandar coisa de Bleach aqui na minha live não. Ih, achou traíra. Pois é. Mas então, o negócio é o seguinte. Eu acho que eram 12. Por que o Oda botou especificamente 13? Eu acho que é uma referência à Bíblia. Continuo achando que é uma referência à Bíblia, tá? Mas ele não falou exatamente 13. Ele falou 13 e 3. Como assim? Porque são 3 níveis do contrato. E 13 Cavaleiros de Deus, ou sei lá, pessoas que têm o maior contrato. Então 13 mais 3, 16, Imo. Tá ligado? Esse capítulo tem muitos números. Esse capítulo tem anos, esse capítulo tem horas, tem muitos números. Muitos. A referência parece ser isso, não sei. As lâminas são cavaleiros? Não. Os 13, o que está sendo dito no capítulo é que 13 chapéus de palha não começa. Não começa, são 10 só e só 10. Não vai ter mais de 10. Com o voice actor do Shamrock revelado, é confirmado que ele é good guy? Não. Claro que não. Mas enfim.
13 são os Cavaleiros de Deus. Ou pelo menos 13 pessoas que têm o contrato maior com o Imo. Pode ser 5 Goroseis e o resto de Cavaleiro de Deus, não sei. Mas 13 mais 3, que são os 3 contratos, 16 Imo. Óbvio. 13 com um contrato mais profundo. Exatamente. Perfeito. 13 é por causa dos 5 Goroseis e 8 Cavaleiros de Deus. Faz sentido. Faz todo sentido. Enfim, vamos continuar. Deus. E aí o Vinagiro tá falando Omaega Moshi Kishi ni naru no Higa Kitanara. Então, se chegar o dia que você vai se tornar um cavaleiro, Sono toki ni mata Kono yo no shingo o shiru koto ni naru. Você vai conhecer as profundezas do mundo. Então, se algum dia você se tornar um cavaleiro, tá com um cavaleiro de Deus, você vai conhecer as profundezas do mundo. E nesse dia, Elbaf vai poder entrar pro governo mundial. Olha como é interessante. O Harold é um personagem muito odiado pelo fandom, porque ele traiu o amigo, não se preocupou com o amigo e faz as coisas do jeito dele. Mas ele faz as coisas do jeito dele por um bom motivo, porque ele quer que os gigantes parem de ser mal vistos e ele quer trazer paz para a ilha dele. E ele está disposto a literalmente virar um escravo do governo mundial e se aliar ao governo mundial para isso. E ele sabe o que o governo mundial faz, ele sabe, mas ainda assim ele prefere se juntar. Por quê? Porque ele quer se redimir pelos 1000 anos de maldades que os gigantes fizeram. Então, esta é a prova cabal de que nós tivemos um outro lado que era ruim. Antes do governo mundial. Por quê? Porque o Harold está falando de 1000 anos. O governo mundial não existe há 1000 anos. O governo mundial existe no mínimo, ou no máximo, 800 anos. Não é mesmo? Então, o outro lado está provado que não era paz. Tanto está provado que o rei deles está disposto a se tornar um escravo e um cão do governo para se redimir por isso. Está provado. Eu estava certo ou não estava?